Deus me abençoa não é porque eu obedeço apenas, mas Deus me abençoa porque Ele me ama, porque Ele me salva. Bênção é um ato divino de amor em me dar a salvação. Bênção não é só obediência, mas bênção, Ele vem da salvação. Essas duas ideias têm que estar juntas. Deus me abençoa porque Ele me ama, porque eu sou salvo por Ele. E como salvo eu obedeço, e quando eu obedeço eu recebo mais bênção. Desde o Êxodo, coletivamente e individualmente, as pessoas se voltam para o santuário. Elas direcionam o clamor e o gemido delas para o santuário, no céu. A oração é direcionada para esse lugar, a habitação de Deus. Portanto, o santuário celestial, desde o Antigo Testamento, é um lugar onde nós encontramos socorro. É o lugar onde nós encontramos um Deus que está atento à nossa oração e está disposto a descer, a linguagem bíblica é essa, para nos atender. Cada abertura do selo que é feito no santuário celestial pelo Cordeiro, acontece alguma coisa na terra. O que acontece na terra está ligado diretamente a algo que acontece no santuário celestial. É o livro na mão, a abertura do selo, que desencadeia o que acontece na história. O cenário do Apocalipse é um cenário de sofrimento. Haja vista que o povo de Deus, muitas vezes, está passando por aflições, guerras e conflitos. Note comigo que é um livro que tem o seu contexto ou uma marca distintiva de sofrimento, mas o Todo-Poderoso, que aquilo que os pensadores dizem, se há sofrimento, não tem o Todo-Poderoso, Deus não pode ser poderoso, Ele pode ser bom, mas Ele não pode ser o Todo-Poderoso. Se Ele fosse Todo-Poderoso, Ele baniria o mal. O Apocalipse diz, olha, tem um sofrimento, o povo de Deus está sofrendo, Deus é Todo-Poderoso. Poucas pessoas pensariam no livro de Apocalipse como uma carta de conforto em meio ao sofrimento. Ao ler as páginas da revelação de João, ficamos espantados com as visões de julgamento, com os monstros e as guerras e catástrofes, e muitos de nós acabamos traumatizados com a leitura. Os filmes de Hollywood, com a temática do fim do mundo, criam em nossas mentes uma reação equivocada que nos cega para a mensagem de esperança que o livro traz. Na verdade, essa bela porção bíblica foi escrita para um povo que estava sofrendo, para que eles recebessem conforto, inspiração e coragem. Os leitores originais viviam debaixo da opressão romana e o próprio escritor estava preso em uma ilha. Nos 2 episódios que irão concluir essa série sobre o sofrimento, estudaremos como o Apocalipse pode nos trazer a segurança de que Deus é todo-poderoso e está no controle da história. Não saia daí, estamos só começando. Quando se trata do livro de Apocalipse, há vários temas que são apresentados através da carta de João, mas de todos os muitos temas, há 2 que são bem destacados, o sofrimento e a vitória. E ambos os temas são claramente evidenciados na pessoa do próprio Cristo, que sofreu a morte na cruz e agora aparece triunfante. Mas no meio de todos esses temas, há um que costura toda a saga de Apocalipse: Deus é todo-poderoso. Se você for comigo aqui no capítulo 1, verso 8 de Apocalipse, nós vamos encontrar uma expressão interessante. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era, que há de vir. A expressão seguinte é que nos interessa agora, o Todo-Poderoso, no grego, o Pantocrator. Esse termo, ele aparece 10 vezes no Novo Testamento. Uma vez nos escritos de Paulo, 2 Coríntios 6, e todas as outras vezes no livro de Apocalipse. Então, o termo Pantocrator, ele é um termo muito recorrente no livro de Apocalipse, nós vamos ler alguns logo com você.
O que eu quero destacar é que William Johnson diz que o cenário apocalíptico é marcado por desastres. E Bart Ehrman chega a dizer que o cenário do Apocalipse é um cenário de sofrimento, e realmente é. Haja vista que o povo de Deus, muitas vezes, está passando por aflições, guerras e conflitos. Note comigo que é um livro que tem o seu contexto, ou uma marca distintiva de sofrimento, mas o Todo-Poderoso, que é aquilo que os pensadores dizem, se há sofrimento, não tem o Todo-Poderoso, Deus não pode ser Todo-Poderoso, ele pode ser bom, mas ele não pode ser o Todo-Poderoso. Se ele fosse Todo-Poderoso, ele baniria o mal. O Apocalipse mostra diferente. O Apocalipse diz, olha, tem um sofrimento, o povo de Deus está sofrendo, Deus é Todo-Poderoso. E o interessante é que Pantocrato, que é um termo grego, ele é equivalente a Shaddai no Antigo Testamento. E o livro no Antigo Testamento, onde aparece mais vezes o termo Shaddai, é o livro de Jó. E o livro de Jó possui exatamente características semelhantes ao livro de Apocalipse. O livro de Jó é um livro de cenário de sofrimento, de transtorno, de violência, transtorno de sofrimento humano, de doença, de perda, de lágrimas, de abandono. E existem muitos paralelos entre o livro de Jó e o livro de Apocalipse. Veja, nós já temos um paralelo linguístico. Shaddai, no Antigo Testamento, onde mais aparece é em um livro onde o contexto é sofrimento, que é o livro de Jó. E esse mesmo fator nós encontramos no livro de Apocalipse. Nós temos ali um conflito entre Deus e Satanás, no livro de Jó, e a mesma coisa nós encontramos no livro de Apocalipse. Nós temos um desfecho maravilhoso no livro de Jó, e o desfecho do capítulo 21 e 22 de Apocalipse também é maravilhoso. Nós temos um Jó que no capítulo 19, verso 25, dizendo, eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. No livro de Apocalipse nós temos Miguel que se levanta contra o dragão, nós temos o cavaleiro que se levanta e vem para buscar os seus filhos. Então nós temos alguns paralelos interessantes entre essas duas literaturas. Mas o paralelo que eu destaco é exatamente o uso do Todo-Poderoso, no caso, no Antigo Testamento, Shaddai, em Jó, no Novo Testamento, Pantocrato, no livro do Apocalipse. Enquanto que os pensadores dizem, olha, se existe sofrimento, Deus não pode ser Todo-Poderoso. O Apocalipse disse, existe sofrimento, sim, Deus continua sendo o Pantocrato, o Todo-Poderoso. Nós vamos encontrar esse Pantocrato, o Todo-Poderoso, no capítulo 1, verso 8, 4, verso 8, 11, verso 17, 15, verso 3, 16, verso 7, 16, verso 14, 19, 6, 19, 15 e 21, 22. Veja, Todo-Poderoso aparece do início ao fim no livro do Apocalipse. Isso nós poderíamos chamar de evidência explícita da onipotência divina. A onipotência divina nada mais é do que a ação, ou melhor, um atributo divino de poder fazer toda e qualquer coisa que ele achar por bem. No capítulo 1, verso 9 ao verso 20, você tem a visão de Jesus glorificado. E diz o verso 12, que quando João volta para ver quem falava com ele, ele vê 7 candeeiros de ouro, uma menção aos candeeiros do templo. E ele vê alguém semelhante ao Filho do Homem. Então há uma descrição de Cristo no meio dos 7 candeeiros, e diz também a palavra que Cristo aqui tem em sua mão as estrelas. E no verso 20 explica que visão é essa. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. A primeira visão que João tem de Cristo no santuário é a visão de um Cristo que está em meio à sua igreja e tem os anjos da igreja na sua mão.
Deus no santuário não é um Deus distante, é um Deus presente. A segunda visão do santuário em Apocalipse está no capítulo 4 e capítulo 5. Nesse lugar, você encontra um trono, o Espírito, aquele assentado, Deus assentado todo-poderoso, a visão do leão da tribo de Judá e do cordeiro no meio do trono, em pé, e depois a visão de 4 seres viventes, 24 anciãos, arcanjos, anjos, e do universo inteiro louvando a Deus, porque ali naquele recinto, o cordeiro é digno de segurar em sua mão o rolo da história da humanidade e abrir cada um dos selos. Só ele, ali no santuário, no trono, no lugar mais santo do santuário, Cristo Jesus é aquele que tem o rolo da história na sua mão e tem a dignidade de abrir os selos, porque ele morreu por cada um de nós, porque ele ressuscitou e foi assunto ao céu. A partir daí, no capítulo 6 em diante, cada abertura do selo que é feito no santuário celestial pelo Cordeiro, acontece alguma coisa na terra. O que acontece na terra está ligado diretamente a algo que acontece no santuário celestial. É o livro na mão, a abertura do selo, que desencadeia o que acontece na história. Apocalipse é muito honesto acerca do sofrimento dos cristãos e não oferece saídas fáceis ou soluções escapistas. Nas mensagens de Deus às igrejas da Ásia, há descrições de perseguição, morte e dor, e o pedido de Deus para que eles sejam fiéis, mesmo em face da morte. Mas na verdade, todas essas calamidades são apenas notas de rodapé em meio a belíssimas e inspiradoras visões acerca de um Deus que é Senhor e trará a salvação final. Interessante é que existem algumas correntes teológicas que dizem, para tentar justificar e tentar fazer essa analogia entre mal e Deus Todo-Poderoso e onibenevolente, então eles tentam elaborar teologias que possa causar ali um entendimento entre essas aparentes contradições. Nós temos a visão tradicional, que é a visão de Agostinho, seguida por Calvino e por aqueles que fazem parte do calvinismo, onde Deus tem controle pleno de todas as coisas. Ele determina e nada acontece fora do seu plano e do seu controle. Se o mal acontece, ele planejou o mal. Se o bem acontece, ele planejou o bem. Ele determinou o bem. Se existem pessoas que morrem, se existem pessoas que não se salvam, foi porque ele determinou. Essa é a visão tradicional agostiniana, utilizada muito pelos calvinistas. A segunda concepção, sustentada por muitos cristãos ao longo dos séculos, é a que Deus limita o seu controle para permitir o livre-arbítrio humano. Então, Deus, ele é onipotente, ele pode todas as coisas, mas ele limitou o seu poder para que toda a raça humana pudesse exercer o seu livre-arbítrio, a sua livre escolha. Apesar de sua presciência, Deus saber de tudo que vai acontecer, ele permite que o ser humano ele faça suas escolhas. E a terceira posição é a teologia do processo, que afirma e propõe a incapacidade de Deus em interferir nos acontecimentos da vida humana. Ou seja, Deus teria limitações em seu poder. Veja que essa visão, ela contraria o que Apocalipse está dizendo, porque Apocalipse está dizendo que Deus é todo-poderoso. Quando eu tento elaborar uma teologia desvencilhada da Bíblia, por certo, eu vou elaborar as maiores das heresias. E aqui nós temos uma heresia que, se o escritor ou os estudiosos que elaboraram a teologia do processo tivessem lançado ao estudo do livro do Apocalipse, com certeza
eles não elaborariam tal teologia, porque o Apocalipse é claro, Deus é todo-poderoso, Deus pode todas as coisas. Então nós chamamos isso de onipotência explícita. João deixou explícito que Deus é o Todo-Poderoso. Isso nós encontramos do primeiro capítulo ao capítulo 22, do primeiro ao último capítulo, Deus é apresentado de forma explícita como Todo-Poderoso. E isso é a argumentação que contraria, logicamente, ao que os pensadores dizem por aí. Outra visão do santuário celestial aqui no livro de Apocalipse, você tem no capítulo 8, quando um anjo com incensário de ouro, com as orações dos santos, no capítulo 8, verso 3, se achega diante do trono, diz o verso 4, e da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E esse anjo, no santuário celestial, toma esse incensário, enche com fogo do altar do santuário e atira à terra. É importante ver essa ligação do santuário celestial com os eventos que acontecem na terra. Nada acontece por acaso. E quando ele lança terremotos, relâmpagos, e a partir daí cada trombeta é tocada. Todas essas trombetas são tocadas desde o santuário celestial. Cada trombeta que toca, um evento que acontece. São 7 trombetas, são 7 eventos principais. Toda a história da humanidade, quer seja nos selos, quer seja nas trombetas, está sendo orquestrada, gerenciada e tem por trás, no pano de fundo, um Deus todo-poderoso que controla o universo desde o santuário celestial. E nós poderíamos continuar. Por exemplo, se formos para o capítulo 15 de Apocalipse, e você começa no verso 1 em diante, falando sobre os 7 flagelos, as 7 pragas. E antes de falar das 7 pragas, há uma descrição do santuário. E no capítulo 16, o verso 1 diz assim: Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz, dizendo aos 7 anjos: Ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Cada um dos anjos sai do santuário. O flagelo é derramado de um anjo que sai do santuário. Ou seja, não é a terra simplesmente tendo sua vida como um contínuo fechado, um sistema fechado em si mesmo. As coisas que acontecem são permitidas e muitas vezes vêm como ações diretas do santuário celestial. Quer seja de um Cristo que tem a história em suas mãos e abre os selos, quer seja de trombetas que são tocadas e algo acontece na terra, ou quer seja de anjos que saem do santuário para obedecer o mandado divino. A história não acontece por acaso. Agora, além da onipotência explícita que João registrou, João também no livro de Apocalipse, ele apresenta aquilo que nós poderíamos chamar de onipotência implícita. Ou seja, são textos que reconhecem a onipotência de Deus. Por exemplo, no capítulo 4, verso 11, 10, 6 e o 14, verso 7, ele é identificado como Criador. No capítulo 14, verso 6 e verso 7, eu vi outro anjo voando pelo meio do céu com o evangelho eterno para pregar a todos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois chegada é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Deus, ele é identificado nesse texto como o Criador, e para que ele pudesse ser o Criador, ele tinha que possuir o atributo da onipotência. Um outro é que Deus é apresentado como governante, ele é aquele que se senta no trono, ele possui o cetro, capítulo 3, verso 21, 5, verso 10, 6, 16,
7, 10 e 15, 12, 5 e 22, 13, o Apocalipse apresenta Deus como aquele que é digno de ser adorado, e adorado somente deve ser aquele que possui o poder, o Deus Todo-Poderoso. O livro de Apocalipse diz que ele possui poder absoluto, primeiro sobre a natureza, capítulo 6, verso 7, capítulo 11, verso 6, e ele também é que controla as pragas. Deus é quem impõe limites às pragas dos capítulos 16 a 18 do livro de Apocalipse. Ou seja, se ele possui esse poder, ele é onipotente. Aqui nós temos uma demonstração da onipotência implícita. Ele é aquele que vence o dragão, capítulo 12, verso 7, 12, verso 10, 20, verso 9 e 20, verso 10. Ele é o vencedor do grande dragão, ou seja, para vencer o dragão, ele tinha que ter todo o poder. Ele é rei dos reis e senhor dos senhores, 17, verso 4, 19, verso 16. Ele é o doador da vida, Apocalipse 20, verso 5, verso 6. Ele dá e também a toma de volta. E capítulo 21, verso 1 ao 4. Ele é o recriador. Ele criou, o homem destruiu e ele tem o poder para recriar. Isso nós podemos chamar de onipotência explícita. Então veja, no livro de Apocalipse nós temos a onipotência implícita, que nada mais é do que o termo pantocrato ou todo-poderoso sendo usado nos diversos capítulos do Apocalipse, do início ao fim, e nós temos a onipotência implícita, que seriam as atribuições e adjetivos e coisas que Deus realiza e é apresentado no livro do Apocalipse. Importante para ver do livro do Apocalipse é que cada vez que se fala dessas dificuldades, desses eventos, que acontecem na Terra, Deus sempre dá um vislumbre do futuro. Por exemplo, nos 7 selos, que falam sobre o sofrimento que o povo de Deus tem por proclamar o Evangelho, logo antes do último selo, há a visão dos 144.000 e da grande multidão que está em pé diante do Cordeiro e diante de Deus no santuário celestial, e diz assim no capítulo 7, verso 10, e clamava em grande voz dizendo, ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Ou seja, no meio desse momento de sofrimento que o povo de Deus está passando na terra, Deus dá um vislumbre do futuro. Lembre-se, Deus está no seu santo templo. O mal vai ter fim. Os filhos de Deus que hoje estão sofrendo, muito em breve, vão estar com Deus e com o Cordeiro no templo celestial, servindo e adorando pelos séculos dos séculos. Quando você vai para Apocalipse 15, antes das pragas, tem primeiro a visão também do capítulo 15 do santuário celestial, o mar de vidro, e os 144.000, os vencedores da besta e da sua imagem, diz o verso 2, se acham em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, entoando o cântico de Moisés, cantando ao Cordeiro, dizendo, grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Deus, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Ou seja, sempre que o povo de Deus está passando por sofrimento, dificuldade nessa terra, ele tem um vislumbre do futuro. O mal vai ter fim. O filme da história da humanidade já foi passado e o final é feliz. O justo vai vencer, porque Deus está no seu santo templo. De lá ele controla toda a história da humanidade, do universo, e a minha e a sua vida também. Mas você não pode esquecer que o que os pensadores questionam não é só a onipotência divina.
Os pensadores questionam também a benevolência divina. Deus como ser constituído de amor e de bondade. Ao apresentar a onipotência divina no livro de Apocalipse, João está criando, talvez até inconscientemente, porque nem tudo o escritor ele tem pleno entendimento do que aquilo representa. Ele está criando uma narrativa ou um discurso escatológico que vai combater exatamente esse discurso desses pensadores a respeito da Teodiceia. Discurso esse que nega o poder da intervenção de Deus, ou seja, o bem não tem poder infinito sobre o mal. Discurso esse que nega o poder original de Deus, ou seja, Deus foi obrigado a criar um mundo mal, Deus tinha necessidade, e para que essa necessidade fosse suprida, ele tinha que criar um mundo que possuísse o mal e ele pudesse então ali demonstrar a sua bondade. Um Deus que tem negado a sua onisciência divina, um Deus onde perpassa a negação da imanência divina, ou seja, um Deus com bastante debilidades, um Deus com bastante limitações. Mas quando João apresenta um Deus todo-poderoso, ele está contrariando toda essa perspectiva filosófica a respeito de Deus diante da existência do mal. E veja, não somente a ideia de que Deus não é todo-poderoso, que é uma das ideias contestadas por alguns pensadores, mas também a outra possibilidade de que Deus poderia até ser poderoso, mas ele não é bom. Então ele não faz porque ele não quer. Então você está aqui julgando Deus e destituindo ele de um atributo que ele possui, do seu amor infinito, que é a sua bondade. João não esqueceu dessa parte. Ele também apresenta em seu livro, esse livro apocalíptico, textos que evidenciam a onibenevolência de Deus. Tanto a onipotência quanto a onibenevolência divina, elas estão intrinsecamente unidas e relacionadas no Apocalipse de João. Então, quando nós damos uma atenção especial ao Apocalipse, nós estamos criando barreiras cerebrais que visam combater toda essa ideologia desenvolvida ao longo do tempo e que ganhou força nos últimos dias. Quando João apresenta Deus Todo-Poderoso e aqui mostrando as bem-aventuranças, João está dizendo não. Mesmo em meio ao sofrimento humano, Deus tem uma esperança para ele. Deus é bom. Deus vai conseguir um dia, no momento certo, conforme Deus projetou, o problema do mal vai ser resolvido. Deus se faz presente de muitas maneiras, mas a maneira mais especial dele é se manifestar através do seu santuário. No Antigo Testamento, o santuário do deserto, o templo em Jerusalém. Hoje, através da habitação do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. E a gente tem um Deus que também promete estabelecer a justiça e colocar um fim a esse atual estado de coisas. Promete colocar ordem, promete acabar definitivamente com o mal. Enquanto nós somos despedaçados, o próprio Deus foi despedaçado para nos dar a solução final, que é a vida eterna em Cristo Jesus.